Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope de Villanueva. Desde já agradeço inúmeras doações que recebo e continuo me ajudando nesta empreitada para gravação de novos conteúdos. Inscreva-se neste canal. Algumas pessoas me perguntaram o que eu achei da operação policial em que mais de 100 indivíduos do Comando Vermelho foram eliminados e houve a morte, lamentavelmente, de 4 policiais. No meu humilde entender, evidentemente que eu achei um fracasso, porque eu vou concordar com a especialista em segurança pública do Castelo Rá-Tim-Bum, que, na verdade, o crime pode ser combatido com pedras. Claro, a polícia tem que entrar na favela jogando pedra na cabeça do pessoal do Comando Vermelho. Nossa, isso aí é de uma opinião tão genial, tão brilhante, tão fantástica, que eu fico matutando cá com meus botões. Como é que a PM não percebeu isso? E a dona Jaqueline Muniz, mais conhecida como a Senhora do Castelo Rá-Tim-Bum. Meu Deus do céu. Veja uma coisa interessante. Vamos aqui analisar o vídeo dessa maluca, dessa mentecapta, tá? Dessa mentecapta. E vamos ainda acrescentar outros comentários, tá? Porque ainda tem coisa muito engraçada pela frente. Fica ostentando fuzil, que, como eu falei, tem baixo rendimento criminal. Não, o criminoso está com o fuzil na mão, ele é facilmente rendido por uma pistola, até por uma pedra na cabeça. Enquanto ele está tentando levantar o fuzil e colocar o fuzil para atirar, alguém joga uma pedra e já derrubou o sujeito. Fica ostentando. Veja uma coisa interessante dessa mulher. Ela teve pérolas do tipo que um fuzil não derruba alguém que tenha uma pistola, tá? E que, na verdade, até uma pedra pode resolver o problema. Ou então que, na verdade, drone é apenas um brinquedo. Realmente, dona Jaqueline, na Rússia, ou na Ucrânia, os russos usam muito desses brinquedos para matar muita gente, tá? Mas tudo bem, isso é só um brinquedo, isso é só um brinquedo. Eu fico assim, matutando da seguinte forma, que essa dona reflete muito bem um certo tipo psicológico que vive na universidade brasileira. Esses professores universitários, em geral, de esquerda, vivem numa redoma em que não há o menor tipo de crítica. Porque se vocês avaliarem bem, eles agem como se fosse um partido político comunista, assim, um partido stalinista. Se você fugir da linha ideológica deles, ou da linha acadêmica deles, eles só faltam te fuzilar. Claro que eles não vão te fuzilar fisicamente, mas vão te fuzilar simbolicamente. Vamos usar o termo deles, violência simbólica. Eles vão usar de violência simbólica contra você, se você for um dissidente em torno deles e das pautas deles, tá? Então, quer dizer, essa dona aí mostra que o contato dela com o mundo real é uma coisa completamente fictícia. Ela realmente não tem contato com o mundo real. E, assim, o que eu posso dizer da operação falando sério? Eu acho que a operação do Rio de Janeiro foi um divisor de águas que revelam claramente, tá? A operação revela claramente que o Estado brasileiro tem condições de destruir o crime organizado. Analisem por um ponto, por um ângulo da operação, tá? A favela foi invadida. Se não me falha a memória, não houve morte de civis, não houve morte de inocentes. E morreram mais de 100 membros do Comando Vermelho. Mais de 100 membros do Comando Vermelho. Tá? E somente 4 policiais. Então o Estado brasileiro tem o poder de destruir o crime organizado, sim. Só que existe um porém aí. Nós temos que entender que o crime organizado, longe de ser apenas um grupo, ele é, na verdade, um Estado dentro do Estado. Essa idiota veio dizer que o crime organizado não é isso, que na verdade o Estado tem soberania. E inclusive eu vi um debate que eu vou até mostrar aqui, do delegado Palumbo, afirmando claramente que não, sim, quando um traficante impõe taxas para os cidadãos, exercendo uma lei específica do crime, é evidentemente que ele está exercendo uma soberania e está afrontando o Estado brasileiro. Nós temos que, na verdade, analisar uma coisa, que o crime organizado é uma tentativa de usurpação do poder estatal, em algum ponto. Isso não se restringe somente ao Brasil. Você tem no México, você tem na Colômbia, no caso das Farc, ou então mesmo na máfia italiana. Você tem um Estado paralelo que existe com um Estado oficial. E esse Estado paralelo comanda. Então foi muito evidente que, na verdade, o grande problema do Brasil hoje, no que diz respeito à segurança pública, é o fato de que as altas autoridades
E os ditos especialistas do Castelo Rá-Tim-Bum é que estão direcionando a coisa. E é por isso que está degringolando, porque eles não estão fazendo nada. Eu posso falar, por experiência própria, que o crime organizado, lamentavelmente, já está no Pará. E, em particular, em Belém. Existem territórios que hoje o crime organizado cobra taxa. Cobra taxa para oferecer segurança, vender segurança para você. Mas, ao mesmo tempo, se você não pagar, eles fecham a tua loja, eles ameaçam você, eles ameaçam a sua família, assim suavemente. Eu já cansei de conversar com pessoas dos subúrbios de Belém, porque eu tenho um vínculo com o subúrbio em algum ponto, já que eu compro materiais, enfim. E eu posso dizer para vocês uma coisa: o crime organizado já domina. Os comerciantes ficam com medo. Eu conheci uma senhora que me contou que ela recebia ligações desse pessoal dizendo claramente: olha, se você não pagar tal taxa aqui, a gente vai invadir sua loja e vai quebrar tudo. Vamos tocar fogo na sua loja, vamos fechar a sua loja. E ela ficou desesperada. Aí apareceu um sujeito lá e foi cobrar. Olha, paga R$200 por mês, paga 400, paga isso, paga aquilo, paga uma taxa pela sua segurança. Quer dizer, você paga uma taxa pela segurança contra os bandidos, teoricamente, mas também contra ele próprio, contra o próprio crime organizado. Porque o crime organizado, se você não pagar, eles fazem alguma coisa contra você. Então, a situação está assim. E vejam que, longe desse pessoal que fala do chamado genocídio da população negra, eu não deu nem para falar essa palavra, genocídio da população negra, né? Que diz defender os direitos humanos, esse pessoal que diz defender os direitos humanos, porque mataram uma população negra, não sei o que, blá blá blá. 80% da favela a favor da intervenção. Por quê? Porque eles sofrem abusos, sofrem violências, sofrem vexações. Se um traficante da favela ficar afim da sua filha, você não tem escapatória se não fugir da favela. Se um sujeito lá, sei lá, ele deter o monopólio de você comprar um botijão de gás, você vai ser obrigado a comprar o botijão de gás dele. É assim que funciona. É um Estado paralelo, arbitrário, e que não tem o poder do Estado. Então eu acredito que isso aqui foi um divisor das águas. Agora, é claro, eu penso que não adianta somente combater o núcleo armado. Tem que combater também o núcleo desarmado, o núcleo estrutural, porque aquilo é um Estado paralelo. E o Estado paralelo, infelizmente, mesmo que você mate 100 pessoas, mesmo que se ele liquide boa parte daquele pessoal, eles terão forças para cooptar outras pessoas para o crime. O que a gente tem que entender é o seguinte, que a criminalidade, ela tem estímulos sociais, ela tem estruturas que podem cooptar certas pessoas que são sugestionáveis, esse tipo de coisa, a participarem do crime organizado. Então tem que se combater a estrutura do crime organizado. Qual é a primeira coisa que pode fazer? Sim, vai ter o combate de guerra mesmo. Infelizmente, é inescapável. Eles estão armados e você vai ter que derrubá-los armados, né? Derrubar esse povo armado. Agora, o segundo ponto é a conquista de território. Se o poder é do Estado contra um outro Estado, ou um Estado paralelo, então o Estado tem que impor a sua soberania militar. Tem que impor o mando militar. Eu espero que com essa intervenção não haja, por exemplo, um vácuo a ponto de, sei lá, a milícia tomar o poder lá da favela. Ou então outro tipo de grupo do crime organizado, de repente o PCC toma o lugar. É uma possibilidade. Se não houver a intervenção estatal, se não houver a soberania do Estado, e quando nós falamos de soberania estatal aqui, não falamos somente a soberania no poder da violência, nós falamos também de soberania no poder, do caso, de fazer políticas para que o crime organizado seja desestimulante. Porque vejam, nós temos muitas pessoas pobres, muitas pessoas miseráveis, muitas pessoas que vivem num ambiente de favela, que é um ambiente de desestruturação social, é um ambiente à parte do corpo urbano, do corpo civil e assim sucessivamente. Então o que acontece? Você tem um estímulo em torno disso. Por quê? São pessoas que recebem baixos salários, são pessoas que têm vidas muito precárias, etc. Então o crime organizado é muito sedutor para muita gente. Então nós temos que destruir essa sedução. Nós temos que destruir a fonte da sedução e coibir essa fonte. E isso tem que ser feito por vários mecanismos. Um deles é a repressão. Tem que combater o Estado criminal. Não tem que permitir que ele estimule pessoas ao crime. Coopte crianças, adolescentes. Muita gente vai dizer aquela coisa do bandido vítima da sociedade. A gente percebe que isso não é totalmente verdadeiro. É claro que existem inúmeras precariedades sociais, inúmeras faltas sociais que realmente podem sugestionar a pessoa ao crime. Mas você vê, por exemplo, pais de família que ficaram desesperados
ou até mesmo resignados pelo fato do filho ter sido morto. Por quê? Porque o pai, a mãe falaram uma coisa e eles seguiram outra. Eles escolheram aquele caminho. Eles não foram por falta de aviso. Tem pai de família que fala, olha, eu falei pro meu filho, não se meta com esses vagabundos, não se meta com crime organizado. Ele se meteu e acabou se dando mal. Só que, pense numa coisa, um pai de família, a mãe de família, por mais ajustado que ele seja, ele não terá força contra um sistema muito mais poderoso que o dele. Principalmente quando é criança e adolescente. Criança e adolescente é bastante sugestionável. Então nós não temos que permitir isso. Tem que combater sim. Tem que baixar o cacete nesses caras. Só que durante muito tempo, essas energúmenas ou esses energúmenos aí, que se dizem especialistas em alguma coisa, quiseram, na verdade, ficar dando lição de moral para policial que todo dia está no campo de batalha combatendo o crime. Veja, eu tenho inúmeras críticas à polícia. Eu acho que a polícia, infelizmente, no Brasil, pelo fato de ela ser uma instituição praticamente abandonada pelas autoridades, ela comete, infelizmente, algumas atrocidades. Existem histórias muito feias envolvendo a ação policial, mas existem também histórias em que a polícia faz o seu serviço, e isso não é reconhecido. E isso é muito grave. Nós temos que reconhecer, sim, e dar valor à polícia. Nós temos que armar melhor a polícia, nós temos que treinar a polícia, nós temos que amparar a polícia, nós temos que destruir a banda corrupta da polícia, nós temos que purificar a polícia. Essa é a verdade. E purificar a polícia não é essas ideias de PSOL, que, convenhamos, PSOL é o partido do demônio. O Edmund Burke dizia que o primeiro... O diabo foi o primeiro Whig. Né? Não. Desculpa, não foi Edmund Burke, tô falando besteira. Foi Samuel Johnson. Samuel Johnson dizia que o primeiro satanista... O diabo foi o primeiro Whig, né? O Samuel Johnson. Ele criticando os liberais. E no caso até o Edmund Burke, eu tô confundindo. O Edmund Burke era o Whig, diga-se passagem, né? Ele dizia que o diabo foi o primeiro Whig. É porque Samuel Johnson não conheceu o PSOL. Eu digo, o primeiro pissolista do universo foi o diabo. Porque, olha... Eu nunca vi um grupo para defender tudo que seja invertido. Tudo que inverte a lógica, inverte a razão, inverte o bom senso. Eu não sei se é verdade, mas tem uma deputada do PSOL que estava dizendo que os policiais deveriam entrar com restrições militares para combater o crime. Ora, essa mulher está incentivando o crime, só pode, não tem condições. É como essa dona aqui que fala que nós temos que combater o crime organizado com pedra. Isso não existe. Ou como já dizia o finado Padre Quevedo, isso não existe. Isso não existe. Não tem condição isso aí. É por isso que nós estamos perdendo os nossos bairros. Nós estamos perdendo as nossas cidades. Se não me falha a memória, o Brasil é o país onde o crime organizado mais domina territórios. Há quem diga que é 25% do território. Não sei se é verdade, mas é muita coisa. É um quarto do território nacional em cidades. Pelo menos é o que diz. Eu não sei se é verdade, talvez seja exagero, mas... O crime organizado do Brasil hoje em dia está dominando o país. E se a gente não tomar cuidado, a gente vira um El Salvador antes da figura do Bukele. Eu não vou tocar na questão controversa de que é Bukele, né? Não vou tocar no assunto, mas eu estou falando de El Salvador antes da ação política que praticamente devastou o crime organizado em El Salvador. Botou todo mundo para cadeia mesmo, e hoje El Salvador é um país seguro, com todas as implicações problemáticas que o Bukele tem no âmbito político, tá? Mas eu acredito que o crime organizado no Brasil pode ser combatido democraticamente. Basta que a gente comece a colocar esses especialistas no seu canto de bolha universitária e não fique enchendo a porra do saco. E que nós coloquemos pessoas realistas que tenham preocupações práticas e concretas para resolver os problemas do crime. Essa é a grande questão. E sabe o que é interessante? É que esse tipo de ação militar que houve da PM e do BOP contra esses bandidos aí, ele foi um divisor das águas, não somente no sentido da ação, porque a ação foi bem sucedida, só foi mal sucedida, evidentemente, porque houve 4 pessoas mortas da parte da polícia, mas não houve, que eu saiba, nenhum civil morto. Foi uma tática inteligentíssima, tá? Inteligentíssima. Podemos, evidentemente, ter certas reservas com certas ações militares, etc. Mas, infelizmente, nós vivemos numa situação de guerra mesmo. Numa situação de guerra. O Comando Vermelho tem farda, tem uniforme. O Comando Vermelho tem drone jogando granada. Pelo amor de Deus. Vocês imaginem quando a guerra da Ucrânia acabar. De onde vão parar essas armas?
E essa doidinha de rodoviária aí dizendo, não, tem que jogar pedra. É uma mulher que é totalmente fora da realidade. Aí, quer dizer, ela também tem outro vício, que é o vício da esquerda. É interessante isso. Acho que é um vício antropológico brasileiro que se reflete a ponto de ser mais forte do que a ideologia de esquerda. Que é aquela visão patrimonialista de querer dar carteirada porque você é uma acadêmica ou um acadêmico. Ela só faltou dizer assim quando alguém fez críticas a ela. Você sabe o que a gente está falando? Eu tenho um currículo, blá blá blá, eu tenho isso, aquilo, assado, cozido, e não sei o que, não sei o que. E daí, meu filho? E daí? Percebe-se que pelas soluções que você apresenta, o seu currículo é inútil. Ou pelo menos é bastante duvidoso, porque, convenhamos, se a polícia seguir a sua cartilha, nós vamos ver mais policiais mortos e é a vitória do crime. É essa lógica que subjaz. Ninguém precisa ser tão acadêmico, ninguém precisa ser, sei lá, até um chimpanzé percebe, claramente, tá? Até o macaco Tião do zoológico percebe que você não vai entrar na favela com pedras, tá? Com pedras. Você vai entrar com armamento pesado, porque lá também tem armamento pesado. Isso é uma questão lógica. Se pedra derrubasse fuzil, a Ucrânia estaria em guerra através de pedras. O exército russo não estaria com Kalashnikov no braço. E nem com tanques, nem com aviões, com foguetes, etc. Então, a senhora contradiz a lógica. Essa dona aí. Contradiz a lógica. Aliás, não só ele, não só ela, mas todo esse pessoal de especialista de segurança pública é especialista contra a segurança pública. Eu nunca vi coisa igual. Mas eu coloco aqui o seguinte detalhe. Não somente, claro, não basta somente combater o crime no âmbito armado. Tem que combater o crime no âmbito do capital, do âmbito da lavagem de dinheiro. Tem que combater os vagabundos da Faria Lima, que fazem lavagem de dinheiro pro PCC. Tem que atacar o grande capital. Tem muito banco que faz lavagem de dinheiro. Tem muita gente que faz isso. É evidente que isso aí é uma política macro. É uma política de longo prazo. A política de curto prazo é você combater a territorialidade do crime. Isso é imediato. Tá? Chega um sujeito vagabundo, fica cobrando taxa, cobrando pedágio pra você trabalhar, por exemplo, bota a polícia no meio, pronto, escorraça o vagabundo. É isso que tem que fazer. E quando tem uma polícia por perto, você pode ter certeza, isso é um desestímulo a quem quer entrar pra vida do crime. É um desestímulo. Por mais que ele possa ganhar dinheiro. Você vai ganhar, mas você vai pra cadeia. Você vai ganhar, entre aspas, mas você pode ir, você sabe pra onde? Pra vala. Pronto. É simples. Agora, é claro que isso não é suficiente, porque é preciso uma compensação social, no sentido de que nós temos que pegar essa criançada e colocar algum tipo de ocupação laboral e também restaurar as famílias e fortalecer as famílias com a ajuda do Estado para também combater o crime. Porque o poder paralelo do crime, ele é muito forte nas baixadas e ele tem um poder de sedução. Vamos analisar outro vídeo que eu achei uma graça tremenda, que foi do delegado Palumbo. Como é que diz assim? É emblemático, né? Tá? Estou falando muito sério, porque a taxa de suicídio de matança, 1 por 1 no Rio de Janeiro, não é de agora. Tem 40 anos. Ô, professora. Faz a guerra contra... Desculpe interromper. A operação, ela tem várias falhas logísticas, táticas, operacionais. É impossível, eu desafio qualquer um aqui fazer conta. Sim. Né? Você, para colocar 2.500 policiais na rua, você retirou a provisão de policiamento de 6 milhões de pessoas. Né? Você tem que pressupor de 7.500 a 10 mil policiais em prontidão para você poder garantir escala, sustentação de uma operação. Esses são os parâmetros que eu estou dizendo, que não é a Jaqueline que inventou. Tá? É a polícia que inventou para organizar Professora, Então, nós fizemos ali, fechando, ao fazer, nós deixamos 5 milhões desvanecidos, sabotamos por dentro a capacidade repressiva da própria polícia, exaurimos a capacidade de pronta resposta do 90, inviabilizamos a capacidade ostensiva dessa polícia e vulgarizamos o conteúdo da própria inteligência e investigação policial aplicada ali,
Querem saber isso em detalhes? Não dá tempo porque eu tenho que ir para outro programa. Não, sim, perfeito. Eu só queria, professora, se você me permitir. Não, perfeito. Aqui a gente vai dar espaço para todo mundo. Eu só queria pedir, professora, para o Palumbo, por favor, dizer. A gente entendeu o ponto de vista da professora, ela trouxe todos os dados técnicos, mas eu quero ouvir também o delegado Palumbo. Por favor, Palumbo. Vai lá, Palumbo, sucesso aí. Né? Toma uma água aí, professora. A senhora está meio brava aí, ficou 5 minutos falando do currículo. Toma uma aguinha aí que a senhora está muito brava. Tá brava. Ficou 5 minutos falando do currículo da senhora, falando, cagando regra, falando que fez doutorado, não sei o quê. A senhora só não sabe o que é pegar um trem desse aqui, ó, e subir e tomar tiro. Isso a senhora não sabe. A senhora é estudiosa, a senhora fez curso, a senhora fez tudo bem. A senhora só não tem a prática. A prática da senhora é zero. É zero. Ó, o currículo da senhora, eu faço isso aqui com o currículo da senhora. Ó. Isso aqui, ó. É zero. Zero. Caga regra e não faz nada. Fica só estudando. Põe o óculos, eu vou cagar a regra agora. Faça isso, faça isso. Tenha dó, minha senhora. Peraí. Tenha dó, vai. Deixa eu só pedir para vocês. Sabe o que eu acho engraçado desse debate? É o seguinte, hoje em dia a polícia tá zombando desses especialistas em segurança pública. Antigamente o pessoal tinha o maior medo. Por quê? Porque esse pessoal tinha as costas quentes. E qualquer passo em falso era direitos humanos enchendo o saco da polícia. Era um bocado de gente fazendo esse tipo de coisa. Vejam que o que me parece muitas vezes é que certas agendas políticas elas precisam se manter justamente para manter os empregos dessas pessoas. Veja o caso dos direitos humanos, né? Os direitos humanos. Vamos partir de uma pressuposição assim. Se houver uma reforma judiciária, uma reforma legal, uma reforma das polícias, uma política, né, muito bem sucedida de pacificação das ruas do Brasil. E que, sei lá, nós andaríamos numa favela como se andaríamos numa cidade de Portugal, sabe? Assim, tranquila, ninguém te molesta, ninguém te enche o saco, tá? Se isso acontecesse, você pode ter certeza que o PSOL ia ficar desesperado. Por quê? Porque, na verdade, eles vivem como se fosse isso uma indústria. Então é cômodo você falar do genô, não sei o que, da população negra e pobre. Poxa, tráfico não mata, né? Só policial mata. Na lógica desse povo, não existe também assassinato de pessoas negras ou mortandade de pessoas negras pelo tráfico. Não. Quem faz isso é só a polícia. Veja que é só direcionado os direitos humanos ao Estado. Claro que eu acho legítimo combater o abuso policial. Não vou criticar essa questão. O problema é que, em nome de combater o abuso policial, na verdade você quer desarmar a polícia, você quer desmobilizar a polícia para que o crime domine. Isso é uma lógica maluca. Uma coisa é o abuso policial, é a milícia e outros tipos de crimes que existem dentro do próprio Estado e que tem que ser combatido. Isso é inegável, isso é indiscutível. O que é discutível é que, em nome dos direitos humanos, você dê uma dimensão moral a criminosos, quando na verdade você tenta rebaixar moralmente a polícia. É essa grande lógica aí que é perigosa e que na verdade isso chega a ser uma indústria. Porque se tudo for resolvido, eles perdem a razão de ser. O discurso deles falha miseravelmente. Veja que a professora do Castelo Rá-Tim-Bum aqui, ela pela primeira vez na vida dela, na história da vida dela, foi confrontada. Ela foi confrontada por um delegado. Por quê? Porque o delegado tem experiência de combate. É você querer, através de uma teorização, sabe, ensinar um soldado alemão a combater a Rússia ou combater a França. É a mesma coisa. Uma coisa é o coronel von Manstein tomar a França. Se você quiser ensinar um general alemão, um coronel alemão da Segunda Guerra Mundial a fazer guerra, muitas vezes dinastias que tinham 800 anos de guerra no sangue. Quando eu digo guerra no sangue, eu digo o seguinte: famílias. Muitas das famílias alemãs que serviram na Primeira e Segunda Guerra Mundial eram dinastias militares que tinham mais de 500, 600 anos de história. Ou seja, a geração militar se passava de pai para filho. Aí vem a Jaqueline Muniz querendo ensinar, sei lá, tática de guerra a esse povo. É a mesma coisa. Um policial como o Palumbo e muitos outros têm experiência de combate, têm experiência de tensões, de situações limites, que essa mulher não tem ideia do que esse pessoal passou.
Não tem ideia. Aí realmente fica cagando regra se vamos ler a cartilha da dona Jaqueline Muniz. Pelo amor de Deus, cara. Realmente isso não é sério. Eu acho que, na verdade, a tentativa de desmistificar e até destruir a reputação da polícia, tá? Eu acho que tem um certo viés ideológico aí que está atrelado ao crime organizado em algum ponto. Eu não tenho dúvida disso. Se no mínimo essas pessoas não têm envolvimento com crime, mas no mínimo eles também têm simpatias por isso. Eles acham realmente que o crime organizado, que todas essas manifestações de anomalias sociais são apenas o quê? Revolta da sociedade contra o sistema. Tem gente que acredita nisso. Só que eles não veem o pessoal pobre aqui sendo morto na favela. Eles não veem a favela sem lei, sem ordem pública. É muito cômodo ficar teorizando um bocado de baboseiras sociológicas, antropológicas e até ideológicas em realidades sociais que são extremamente duras. Nós temos que sim dar paz à favela, e a paz à favela só terá com a ordem do Estado impondo a lei e a ordem. É muito simples, não tem discussão sobre isso. Agora, é claro, não é somente a violência, é preciso combater o aparato de Estado do crime, tá? Porque vamos pegar o seguinte, se essa ação ficar somente nisso, numa questão publicitária, com certeza isso vai naufragar. Tem que ir mais além. E mais além o quê? É a conquista do território. Tem que ter uma política nacional de conquista do território do Brasil. E a esquerda está passando vergonha. Está passando vergonha. Mostrando que é ridícula. Veja o Lula aí, que eu acho que com uns 80 anos de idade já está ficando meio gagá, falando besteira, dizendo que o traficante é vítima do usuário de drogas. Nossa, não. Isso não é sério. Isso é uma palhaçada. O pior de tudo é a esquerda tentando abafar as merdas que ela está falando sobre segurança pública. Sobre segurança pública. As bobagens que ela está falando sobre segurança pública. Isso mostra que ela é inepta para combater o crime. Isso se não houver alguma cumplicidade ideológica ou alguma coisa aí muito mais escusa. A gente não sabe. Mas que é estranho é. Eu não sei se é verdade essa notícia, mas o Lula e mais o pessoal de Brasília estava reunindo para indenizar as famílias cujos integrantes do Comando Vermelho foram mortos. Pelo amor de Deus. Quer dizer, olha só. O contribuinte está sendo violentado por essas pessoas e quando eles são mortos, o Estado ainda tem que pagar para essas pessoas? Cara, não tem condição de ser esquerdista, cara. Esquerdista é realmente coisa de gente branca, rica e da classe média mesmo. É interessante que eu já vi muitos caras da esquerda dizendo a direita, o pobre de direita. Eles gostam muito de falar do pobre de direita. Eu digo, o rico de esquerda não conhece a favela. O rico de esquerda fica teorizando no seu apartamentinho com muito uísque, isso quando não é consumidor de drogas. Tem muita gente aí da elite que gosta de cheirar um tóxicozinho, a gente sabe que é verdade. Eu tô falando aqui uma coisa verdadeira, eu não tô citando nomes, então é verdade. Tem muita gente aí no seu apartamentinho fechado, tomando seu uísquezinho, fazendo viagenzinhas pro exterior e também dando dinheiro pro tráfico de uma forma ilícita, que fica cagando regra, que fica cagando moralidade pra polícia. É esse tipo de gente. É claro que nós vamos perder do crime organizado, evidentemente. Já é uma derrota moral, já é uma derrota ideológica e que se reveste numa derrota efetiva e logística. E tem uma coisa interessante, eu estava vendo recentemente uma esquerdista que foi detida por um PM, acho que no estado de São Paulo. Você tinha que ver o grau de arrogância dessa pessoa. A arrogância da esquerda não é diferente da arrogância das elites brasileiras. É absolutamente igual. Olha, você sabe o que tá falando? Eu vou ser deputada, tá bom? Eu vou ser isso e aquilo, tá? O que eu ganho é muito maior do que essa merdinha do teu salário de policial. É assim que esse pessoal pensa da polícia. É assim que esse pessoal pensa do povo na prática. O povo só serve como um instrumento. Como um instrumento. E nada mais do que isso. Nós precisamos realmente de uma direita popular. Não essa direita bolsonarista nojenta. Enquanto a gente ficar com essa direita bolsonarista nojenta, refém de uma família como a do Bolsonaro, nós vamos perder. Agora, se houver uma direita popular,
Quando eu digo que é uma direita popular, uma direita arraigada na tradição do Brasil. Na tradição, na raiz dos brasileiros, naquilo que é de melhor dos brasileiros. A religiosidade, a amabilidade, a decência, dentre outras coisas. Aí sim nós vamos virar o jogo. Nós precisamos ter uma direita social também. Uma direita que ampare o pobre. Uma direita que seja caridosa e seja verdadeiramente cristã. Infelizmente é uma direita protestante e, portanto, tem ideologia liberal. Eu sou uma direita católica, se é que podemos dizer esse termo, né? Eu não gosto do termo direita, mas já que o pessoal vai me colocar no nome da direita, então, paciência. Mas eu digo, eu sou católico, eu acho que precisamos de uma doutrina social católica que defenda os pobres, que defenda os desvalidos, que defenda o pequeno e o médio, que seja contra a opressão do rico a opressão do pobre pelo rico. Uma direita popular. Uma direita tradicional de verdade. Uma direita que combate o crime, mas também que ampare o cidadão. Uma direita que defenda a liberdade econômica, porém, combata os abusos em torno dessa liberdade econômica. Uma direita que tenha um projeto nacional, não somente de crescimento, mas de dignificação desse país. Coisa que não existe, infelizmente. E a esquerda é esse elitismo nojento, transmutado de preocupação com os pobres, quando na verdade os únicos pobres que eles conhecem, com todo o acatamento, são as empregadas domésticas deles. E só. E nem a realidade dessas empregadas eles conhecem. É uma bolha. Essa Jaqueline é o reflexo dessa bolha. Dessa bolha de uma pessoa que não tem contato com a realidade. E isso revela uma coisa muito interessante no nosso país. A estratificação social é brutal. Eu digo que é brutal assim, do tipo ancien regime mesmo. Sabe? Por exemplo, o aristocrata, ele tá no mundo dos aristocratas. Infelizmente nós não temos aristocratas, nós temos oligarquias, né? Mas é aristocracia, assim, é uma aristocracia que ficava entre o mundo aristocrático, mas não conhecia o mundo do camponês, né? Eram universos diferentes, universos culturais diferentes. Aqui no Brasil acontece uma coisa mais ou menos assim, com a diferença de que nós não temos aristocracia, nós temos oligarquias. Então os oligarcas, propriamente ditos, e essa oligarquia intelectual, essa oligarquia financeira, essa oligarquia econômica, essa oligarquia política, tem um abismo de tal modo com os pobres, que quando o pobre fica feliz quando vê um bando de assassinos sendo escorraçados, esse pessoal, preso numa ideologia da bolha, acha que ainda é horrível. É uma das coisas mais absurdas. Então, meus amigos, fica o meu recado e até a próxima.